Pessoal, nós vamos falar hoje sobre o poder de Deus que se revela na fraqueza. Parece coisa de louco, não é? O poder de Deus que se revela na fraqueza. Para isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. E vamos ler um episódio da história bíblica que nos é muito conhecido. E talvez por ser tão conhecido, é também um texto muito deturpado. E por vezes a aplicação deste texto vai na contramão do que ele pretende. Isso vai ficar mais claro, espero eu, quando nós iniciarmos a exposição dele. Leiamos, portanto, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31. Vamos ler de maneira alternada até o versículo 54, tá bom? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 ao 54. Passamos uma leitura alternada deste texto. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Só uma pausa. Essa história ela é bem empolgante. Sim, ela é de ação. Ela é animada. Vamos ler nesse tom, com esse ânimo. Ele não pode ir. A coisa tem tensão, suspense. Se fosse uma série, já tentaram fazer, né? Mas se fosse uma série que conseguisse abstrair tudo que tem neste texto, seria a série mais empolgante. Então vamos ler com animação, no próximo. Onde nós paramos? Versículo 34, é isso? Não, 35 agora, né? Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Uau, é isso mesmo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi na sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais se havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no fundão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim,
e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrón. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrón. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Senhor, a tua palavra foi lida. Que bela história, Pai, que revela o teu poder na aparente fraqueza. E não só aparente, ó Pai. De fato, nós somos frágeis. Nós somos pequenos. Mas é o Senhor que nos protege. Nós somos, por vezes, covardes. Mas é Cristo Jesus, o desprezado, que luta as nossas batalhas. E embora ele aparente e aparentou em seu ministério terreno fraqueza, nele residia o maior poder do universo. E ele, na cruz, venceu a batalha que nós não poderíamos vencer, o inimigo que nós não poderíamos superar. Cristo Jesus, o desprezado, o homem de dores, venceu o gigante da morte, nos dando vitória. Nós, fracos, covardes, temos um herói. E é nele que nós depositamos a nossa fé. Dai-nos, Senhor, a conhecer como este texto lido aponta para estas verdades. E que saiamos daqui vislumbrados em saber que o teu poder se revela na fraqueza, mas é um poder que não pode ser comparado com os poderes humanos. Dai-nos, Senhor, alegria em vislumbrarmos esta verdade e as demais que nós iremos nos deparar, à medida que o Senhor mesmo nos ilumina e faça com que nós entendamos os princípios que aqui estão inseridos. Ajude-nos nisso, ó Deus, te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Há muitos gigantes em nossas vidas. Uma enfermidade, o desemprego, a conclusão de uma faculdade pode ser um grande gigante também.
o desafio de emagrecer, esse mais para uns do que para outros. Mas se você for fiel, autêntico, determinado, corajoso e estiver munido com as 5 pedrinhas que são fé, esperança, amor, alegria e criatividade, assim como Davi, você vencerá todos os inimigos, todos os gigantes. Amém? Amém. Não, gente. Amém não. Geralmente é essa a aplicação que é feita do texto. Um tanto triunfalista, que faz com que nós projetemos os nossos anseios de sermos o super-homem ou a super-mulher em Davi. E diga, eu também sou um Davi, eu posso ser um Davi, e eu posso superar gigantes, vencer batalhas. Afinal, eu pareço um Clark Kent, mas na verdade eu sou um super-homem. Eu sou muito mais do que aparento ser. Mas não é nesta direção que este texto caminha. Embora essa seja a aplicação mais comum. Então não concorde com isso. Embora essa seja a abordagem que muitos fazem do texto, esta passagem vai na contramão da nossa tendência de autoafirmação. Esta passagem nos diz, na verdade, que nós não somos Davi. Nós somos os israelitas, medrosos, covardes, que esperam um herói, um salvador, porque sabem que de si mesmos não há força para vencer os gigantes que se contrapõem. Na verdade, é assim que eu gostaria que você se identificasse. E não é somente se identificar, mas é admitir quem realmente você é. Você é alguém que precisa de um salvador, de um herói que lute as suas batalhas. Eis o cenário desta história. Se você for para o versículo 1 do capítulo 17, nós vemos: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca e em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles um vale. Perceberam qual é a imagem aqui? 2 montes, um do lado e do outro. E você tem os 2 exércitos, de um lado e do outro. No meio, um vale. Um vale. Aqueles montes poderiam servir até mesmo como arquibancadas para a luta que se daria no vale. No vale. Lógico, se eles não descessem, ambos os exércitos, para se enfrentarem embaixo. Mas a ideia de um ficar no monte, ou um do lado de um monte e do outro, é que eles sabiam que na estratégia de guerra, quem desce primeiro fica em desvantagem. Então eles estão esperando a iniciativa, tanto de um lado quanto de outro. Este é o cenário. Imaginem a apreensão daqueles homens. A batalha pode se dar a qualquer momento. Uma estratégia inesperada pode derrotar um dos exércitos. Os filisteus, no entanto, fazem aí uma proposta. A ideia é que um representante dos filisteus e um representante dos israelitas se encontrem no vale e resolvam a questão sem a necessidade de morte de tantos homens, tanto de um lado quanto de outro. Os filisteus têm um representante, o seu herói, Golias, com cerca de 2,90 metros de altura. Trazendo as medidas da época para a nossa, conforme o versículo 4. Golias era um pouco mais alto do que Robert Wadlow,
que tinha 2,72 metros e foi considerado o homem mais alto da história recente. Todo dia, Golias, bem antes deste evento aqui em 1 Samuel. No livro de Josué, capítulo 11, versículo 2, nós lemos que então o povo se animou e venceu os habitantes daquela terra, inclusive os gigantes. Josué 11, versículo 2, lemos: nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Esta é uma referência aos gigantes. Passado algum tempo, eles se fortaleceram e venceram os gigantes. E nenhum dos anaquins, nenhum dos gigantes sobreviveram. Nenhum, com exceção de alguns, que foram para as seguintes cidades: Gaza, Gat e Asdod. Ou seja, primeira reação dos israelitas ao saberem que lá na terra onde onde Deus prometeu havia gigantes, eles recuaram. Passado algum tempo, anos, eles retornaram, venceram os gigantes que ali estavam, e só sobraram poucos gigantes que fugiram para as seguintes cidades: Gaza, Gat e Asdod. Agora, se você for lá no versículo 4 de 1 Samuel 17, olha só o que diz o texto. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. De onde era Golias? De Gat. Pegaram a conexão? Golias é um dos descendentes daqueles gigantes que conseguiram fugir para Gat. É muito possível que Golias tinha um desejo de vingança, de honrar os seus ancestrais, que tinham sido no passado mortos pelos israelitas. A história fica mais empolgante, não fica? Aquele homem está com sangue nos olhos. Ele deseja a destruição dos israelitas. Ele deseja vingança. Por causa do medo de gigantes, a primeira geração de libertos do Egito não entrou na terra prometida. E onde os filisteus estão agora, no versículo 1? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está onde? Judá pertence a quem, gente? Ou deveria pertencer? Aos israelitas. Qual é a ideia aqui? Os filisteus avançaram e tomaram terras que pertenciam, ou melhor, os filisteus avançaram e tomaram terras que pertenciam aos israelitas. Olha só a ideia aqui de terra prometida a eles, que lá no passado eles não conseguiram, logo da primeira vez, invadirem, embora a terra tinha sido prometida aos israelitas por conta dos gigantes. Mais à frente eles conseguem, tomam as terras, a terra que Deus havia prometido, mas agora eles perdem de novo para os filisteus, e estes filisteus estão sendo representados por um gigante. Então eles estão agora revivendo um desafio antigo. Eles querem possuir a terra em sua totalidade, mas o inimigo do passado se levantou e tomou parte de suas terras. Por medo de gigantes, os israelitas passaram 40 anos no deserto. E como nós já falamos, a primeira geração morreu sem ver a terra, e a segunda geração que vence os gigantes. Agora Golias está zombando e desafiando os israelitas durante quanto tempo? Dá uma olhadinha aí no versículo 16. Alguém pode dizer? 40 anos no deserto, 40 dias. Estão percebendo os paralelos? Qual é o ponto aqui? Nós não somos Davi. Somos Israel. Um povo acuado, fadado à derrota,
E o nosso gigante tem nome: pecado, morte. Morte no sentido de condenação. Pecado e morte no sentido de condenação são gigantes que nos impedem de possuir a terra prometida. E estaríamos eternamente perdidos, sem esperança alguma de colocarmos o pé na terra prometida, se essa guerra fosse nossa. Mas graças a Deus essa guerra pertence ao Senhor. Então Deus, sendo o Deus da guerra, Ele nos envia um herói. No entanto, este herói é desprezado, não faz sentido nenhum um menino lutar com um guerreiro experiente. As armas que são definidas por Deus são armas que não fazem nenhum sentido numa guerra. Pedra, funda, contralança, espada e escudo. Mas este Deus define vencer a batalha se utilizando de imagens que não representam poder nenhum. Um menino com uma pedra e uma funda. E, no entanto, este Deus, por meio de um menino, com pedras e uma funda, dá a vitória ao seu povo. É uma loucura, não é? O poder de Deus, sua onipotência se revelando na fraqueza aparente. É assim que Deus vence a guerra. Primeira coisa, Deus é o Senhor da guerra e Ele determina o guerreiro. Quem é o guerreiro? Davi entra em cena. Ele entra em cena como um novo Josué, um novo Caleb, certo de que o povo de Deus pode derrotar gigantes, como os israelitas fizeram antes. Mas quem é Davi? Primeiro, Davi nos é apresentado como sendo alguém desprezado. Davi até então era o mais moço entre seus irmãos. Ainda que houvesse sido ungido rei, e é interessante, né, como ele foi ungido rei, Samuel mesmo quis ungir os seus irmãos. E o que Deus sempre dizia para ele? Porque o Senhor não se atenta à aparência. Deus olha o coração. Não é? Versículo 7 do capítulo 16. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, se referindo a um dos seus irmãos. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, aquilo que parece ser poderoso, porém o Senhor, o coração. Davi é o desprezado, ruivo, de belos olhos e boa aparência, é assim que ele é definido, mas nada que inspirasse heroísmo, nada que fizesse com que nós desejássemos ser representados por ele. Não, eu queria alguém que tivesse pelo menos a mesma altura do gigante. Se não tivesse a mesma altura, pelo menos a mesma experiência, a mesma habilidade com armas. E nós não temos ninguém equivalente. Davi não tem nada a ver com o gigante Golias. É totalmente o oposto. Não inspira heroísmo. E não seria ninguém que nenhum de nós aqui escolheríamos para jogar no nosso time. Não é? A gente vai para uma quadra jogar basquete e com certeza aquele de 1,50 m vai ser o último a ser escolhido. E essa é a ideia aqui. Davi é alguém que nunca seria escolhido para jogar no seu time. A ele é delegada uma tarefa simples,
simples. Versículo 17. E de fato, aqui essa tarefa é simples, não é? Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Então, como que Davi foi parar no campo de batalha? Ele foi parar no campo de batalha porque a ele foi delegada uma tarefa simples. Na verdade, um servo poderia fazer isso. Mas isso demonstra muito o que o pai pensava do próprio Davi. Vai lá, eu não vou mandar nenhum empregado, não. Vai você mesmo levar comida para os seus irmãos. Ao ouvir o desafio do Golias, Davi pergunta sobre a recompensa. Vocês notaram? Parece que tudo aquilo é bom demais. Note, versículos agora. Versículos 24 ao 27. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo: que farão? Ele pergunta sobre a recompensa. Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Davi vai ao campo de batalha para executar uma tarefa simples. Ele ouve o desafio, ele ouve a recompensa de Saul, e parece que ele não acredita, então ele pede para que essa recompensa seja confirmada. E ele então, mais à frente, se dispõe a lutar contra o gigante. Mas antes disso, note a reação de Eliabe, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste? Olha só como que Eliabe trata Davi. A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Meus irmãos, a imagem do pastor é constantemente utilizada na Bíblia, mas na cultura de Israel ela não era nada boa. Ser pastor não era um status. Essa era uma tarefa simples dada a pessoas simples. Mas Eliabe faz questão de lembrar: você é um pastor, e um pastor de pouquíssimas ovelhas. Quem é você para estar interessado em saber que tipo de recompensa o rei vai dar para aquele que representar Israel? Está entendendo aqui como Davi está sendo apresentado nessa história? O irmão não dá nada para ele. O irmão até duvida das motivações de Davi. Bem conheço sua presunção, versículo 29, e a tua maldade. Você presume ser alguém, mas você não é nada, Davi. Você é só um garoto ambicioso, maldoso, ou um garoto que veio aqui para ver os homens morrendo. E Davi vai nos dar a entender que estas afrontas eram recorrentes. Olha o que diz o versículo 29. Respondeu Davi: que fiz eu agora? A ideia de: o que eu fiz agora? É sempre assim, né? Agora, qual é o motivo? Então, isso indica que o desprezo de Eliabe a Davi era recorrente. Que as picuinhas, o confronto era recorrente. Por isso ele pergunta: o que eu fiz agora? Mas Davi continua a perguntar. A recompensa parece ser boa demais.
O rei cobrirá de riquezas, lhe dará a sua filha em casamento e isentará a família deste herói de impostos. Versículo 30 e 31. Saul então fica sabendo do interesse de Davi em ser o representante de Israel. E Saul aqui é mais dócil com Davi, mas por razões óbvias parece não ver em Davi muita esperança. Versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. No versículo 55, vamos pular para lá, observe: quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante dos exércitos: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. A ideia é que ninguém sabe quem é Davi. E só há um interesse depois da vitória. Mas ninguém sabe quem é Davi. E note que Davi já frequentava a casa de Saul, tocava, né, para ele. E Saul nunca quis saber quem era Davi. Só no finalzinho: Abner, quem é? E o Abner também não sabe. Davi é um desprezado. No versículo 42, olhando o filisteu e vendo a Davi, qual é a reação do filisteu, do Golias? O desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência, não botava medo em ninguém. Davi é um desprezado. E é este que Deus escolhe para vencer a batalha. Não é uma loucura? O poder de Deus irá se revelar na fraqueza. No entanto, o desprezado confia em Deus. É desprezado, mas incrivelmente corajoso. Seus irmãos o desprezam, mas os seus irmãos não têm a sua coragem. Saul subestima Davi, mas não tem sua iniciativa. Imagine o alto e, no entanto, praticamente derrotado rei, com esse menino pastor, jovem e pequeno diante dele. Porque lembre-se que a Bíblia diz que Saul também era alto e belo e chamava atenção. Mas o belo rei de Israel está com medo, enquanto o garotinho está cheio de coragem e confiança no Senhor. E olha que detalhe que mostra esse contraste entre Davi, o pequeno, Saul, o grandão, Davi, o corajoso, e Saul com medo. Davi diz: não desanime. Não desanime, não é o que diz o texto? Versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Tenhamos coragem. O menino está perdidinho na batalha, não sabe nem o que está falando. Não desanime, não desfaleça. Teu servo irá e lutará com ele. Mas qual é a causa e disposição de Davi? Davi é alguém sem nexo, sem razão alguma? Não. A coragem de Davi está baseada em quem Deus é e na experiência que ele já tinha tido com Deus, apesar de moço. Versículo 34. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo.
O Senhor me livrou das garras do leão. Yahvé me livrou das garras do leão. Yahvé me livrou das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Aí está a base da confiança, da disposição e da coragem do pequenino Davi. Ele é desprezado, mas é um desprezado que confia em Deus. E é um desprezado que agora pede para se tornar representante de Israel. Ele é o ungido, que se coloca como representante para lutar pelo seu povo, apesar de ele ter uma imagem fraca. Isso te lembra de alguém? Te lembra? De um desprezado que se dispõe a lutar em favor do seu povo, que assim como Davi também tinha sido ungido e que era, portanto, conhecido como o Messias, o Messias de Israel, o ungido de Israel, o defensor de Israel. De igual modo, nós estávamos às margens da terra prometida, impedidos de possuí-la, apavorados pelo gigante da condenação, da morte e do pecado. Mas Deus então determinou um herói. A imagem de um herói improvável e desprezado. Cristo Jesus, como Davi, foi desprezado pelos seus irmãos. A Bíblia diz, lá em João capítulo 7, versículo 5, que nenhum dos seus irmãos criou nele. Seus irmãos de sangue, filhos de Maria. Ele foi subestimado pelos homens. Isaías 53, nós já temos uma profecia em relação a ele, no versículo 3. Ele era como um de quem os homens escondem o rosto. A ideia de... ele era desprezado e dele sequer fizemos caso. Em sua mais importante batalha, este herói foi confrontado com as profundas dores do inferno por vir na cruz, mas confiou em Deus Pai. No Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Meus irmãos, face ao gigante da morte, lembremos que do Senhor é a guerra, e é Ele que determina o herói. Ele determina um herói que nos representa, um herói aparentemente fraco, desprezado, mas que confia no Senhor e liberta o seu povo, sendo Ele o ungido e o representante deste povo. E então o poder de Deus se revela num herói desprezado. Isso é loucura para o mundo. Do Senhor é a guerra, Ele determina o herói, mas Ele determina também as armas. As armas, escudos e armaduras são essenciais numa guerra. Saul sabe disso, Golias sabe disso. Ambos estão bem equipados, mas só Davi parece saber que, ainda que importantes, esses recursos não são determinantes. Afinal, do Senhor é a guerra. Saul é o rei que o povo pediu. Saul é o rei que deveria proteger o seu povo dos inimigos filisteus. O povo havia sido enganado pela altura e pelo aspecto atlético de Saul. E agora Saul, o herói que aparentava poder, que inspirava o povo, não consegue protegê-los. Saul então investe em Davi, não tem outro. Mas investe em Davi e tacitamente expressa a sua cosmovisão. Versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar,
pois jamais eu havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E tirou aquilo de sobre si. Para os filisteus, o que ganha a guerra é força, é tamanho, é experiência, é lança, espada, escudo, armadura. Saul segue a mesma lógica. Nesse sentido, tanto os filisteus quanto Saul são materialistas. Dá para entender isso? Eles se agarram àquilo que eles podem ver, tocar. O único que não tem uma cosmovisão materialista é Davi. Porque Davi crê que além do que se pode ver, existe um Deus que capacita e faz homens fracos ganhar batalhas.